neuropulmonares, tá? Então, hoje a gente encerra a aula, é uma aula muito simples e eu acho que é de muita importância que vocês aprendam isso, o significado da vida de vocês, tá? Então, a síndrome neuropulmonares é dividida em síndrome bronquial, tá? Síndrome pulmonares e síndromes pleurares, tá? Entre as síndromes brônquicas, a gente vai ter decorrente da obstrução, dilatação e de infecção dos brônquios, tá? Por obstrução, nós vamos achar a asma brônquica, tá? O que vai ser a asma brônquica? Vai ser uma doença inflamatória crônica que vai ser caracterizada pela hiperatividade das vias aéreas inferiores, com um fluxo limitado ao fluxo aéreo, geralmente por estreitamento difuso e especialmente na parte das extremidades, ou seja, dos brônquios de pequeno calibre, das vias aéreas de pequeno calibre. Tá? E essa limitação ao fluxo aéreo vai ser devido a quê? Vai ser devido a edema, vai ser devido a broncoespasmo, aumento da secreção das células brônquicas. Tá? Aqui a gente pode dar uma olhada e visualizar um bronco normal aqui, ó, sem edema, nem nada, a musculatura não está ativa. Enquanto aqui é do outro, a gente já vê o músculo já com hiperatividade e a dor demasiada, com aumento da secreção, tá bom? Na casa da asma. Tá? Os sintomas então, que nós vamos encontrar vai ser dispneia expiratória, ou seja, que a pessoa vai ter um componente expiratório maior. Vocês lembram lá que quando a gente falou do músculo vesicular, geralmente o período expiratório é maior e o expiratório é curto. No caso da asma, existe um aumento do período expiratório, tá? Existe aquela sensação de que tem alguma coisa apertando o peito da pessoa, como se tivesse alguém sentado em cima, ou apertando, obstruindo a expulsão da história, tá bom? E existe sempre uma dor torácica difusa. No caso da asma, vamos sempre lembrar que vai ter sibilâncias em todo o pulmão, tá? A tosse, no começo, geralmente é uma tosse seca, no início, depois ela vai, se torna produtiva e já começa a ver expectoração. No começo, mucoide, depois se tornando mais espessa, cada vez mais espessa, podendo até, no caso de infecção associado, se tornar muito purulento. Aqui nessa imagem a gente consegue ver que vai haver, os brônquios começam a se obstruir e vai nos alvéolos começam a ficar hiperinsuflados. E nessa obstruçãozinha aqui tem, é onde que acontece os sibilos, tá? E vai haver, por causa dessa dilatação, uma hipersonoridade, tá? Então, no exame físico, o que é que nós geralmente vamos dar? Inspeção. O que nós vamos ver? A inspeção, então, a gente vai ver o paciente com uma dispneia, vai ver o uso da musculatura acessória, vai ver tiragem intercostal, tá? Na palpação, a gente vai ver freno do tórax vocal, geralmente ele vai estar normal hoje, mas é mais, às vezes também diminuído. Tá? A percussão, geralmente a gente vai ver ou um soprado pulmonar ou vai haver uma hipersonoridade, tá certo? Na ausculta, nós temos um músculo vesicular diminuído. Como já foi dito, que essa é a parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção, vamos ter uma expiração prolongada, tá? É uma das partes que a gente tem que diferenciar muito. No caso de asma, sempre tem uma expiração prolongada, tá? Vamos ter sibilos em ambos os campos pulmonares, tá certo? Ou seja, vai ser difuso, geralmente. Nos dois pulmões você escuta ar, se tem sibilos, você escuta lóbulos inferiores, tem sibilos. Então, aonde quer que você vai escutar, tem sibilos, tá bom? Professor, na asma, então, eu acho que como é que a gente pode ver isso? Hipersonoridade, tá? Tipo de referé, quando você vai ver, é mais na parte do pneu, que a gente vai olhando mais atrás, tá? Então, lembra, eu quero que a gente. Carmen Lúcia? Marielza. Vem aqui, Marielza, vamos lá escrevendo então, vamos lá para a gente fazer, sistematizar. Você está atrasada. O senhor vai falar aqui na minha Normal, filha. Vai lá. Então aqui, vamos lá sistematizando a partir de agora.
Apaga lá, já começa a. Vamos sistematizar para ele uma vez só. Vai dar pedaço ali, não apaga não. Né? Não apaga. Faz igual Tá dando certo. Só três. Não, tem que ter. Só os três que sabem disso, né? Ninguém vai saber. Eu sei, viu? O que foi? Aí, tá tudo playando. Pode começar. Eita, a máquina é enrolada, hein? Vai. Mas geralmente ganha prova do seu lado. Vou precisar fazer isso para ganhar ponto nas casas. Amém. Como é que abre aqui? Gente. Digital. Eu não sei. Direito, vou escrever. Vai lá, coloca aí perto dessa atenção aqui. Vai começar daqui e a gente vai esticar para cá. Coloca bem no meio. Só abrevia síndrome pleuropulmonar. Então, como a gente estava dizendo, tá? Como está dizendo, a síndrome pleuropulmonar se divide em quantas? Quantas? Não, síndrome pleuropulmonar a gente pode dividir ela em quantas? Brônquica. Ah? Isso, brônquica, isso. Vai lá, faz uma, divide ela em 3 aqui, ó. Vai, joga lá pra cima. Isso, síndromes brônquicas. SM só, vai lá, síndrome brônquica. Pulmonar. Aí síndrome pulmonar mais embaixo. E síndrome pleural. Isso, tá? Agora a síndrome brônquica aqui, ó. Coloca aqui lá em cima, que é essa que a gente tá. Então a gente vai dividir tudo isso, a síndrome brônquica, a gente faz uma chavezinha de novo, também divide ela em 3, tá? Vai ser asma bronquial, asma brônquica, que é a primeira, né? E ela, qual é a causa dela, pessoal? A gente falou que a asma vai ter por causa do quê? Obstrutiva, então coloca lá obstrução, tá? Tá? Depois nós temos as bronquites, coloca ali embaixo bronquite. Que essa causa é o que, pessoal? Geralmente inflamação ou infecciosa, tá? Vamos colocar inflamação, pode colocar. Que ela vai ser dividida também em aguda, não coloca assim, inflamação, mas aí depois coloca do lado infecção. Aí tu coloca aguda e crônica. Geralmente aguda vai ter por infecções bacterianas e virais. Vai colocando do lado. A gente vai, assim que a gente começa, não, aguda, só na aguda. Só na aguda. Só na aguda. Só na Só aguda. ajuda, são menos dois? Não, só aguda. E a crônica geralmente está em quem, pessoal? Os tabagistas crônicos, no DPOC. Então vai lá, tá bom? Tá, viral ou bacteriana? Enquanto que a gente acha crônica, geralmente em DPOC. Fumantes, muito bem. Então, pessoal, como a gente já foi falando das bronquites, aqui nós temos que ver os brônquios, aqui a gente vê o normal, né, ó, dilatado, sem edema, sem nada. Enquanto eu vejo aqui nessa outra imagem, ó, o brônquio, ele geralmente com congestão, com aumento, com edema da mucosa e com aumento da secreção, acumulando secreção, tá? Então, as bronquites agudas, como está lá, ó, que é na inflamação na bronquite aguda, geralmente são de origem viral, ou causada por micoplasma, que são bactérias atípicas, ou bactérias das vias aéreas superiores.
Então, o que nós vamos encontrar geralmente na bronquite aguda? Vai ter febre, cefaleia, vai ter um desconforto retroexternal, podemos ter tosse seca, vai ter uma rouquidão, tosse produtiva, se for infecção bacteriana, tá certo? No exame físico, inspeção, palpação e percussão estarão normais. Enquanto a ausculta, a gente vai ter, como é infeccioso, como a gente viu aqui no bronco, não vai estar cheio de secreção. Então, o que geralmente a gente vê quando tem muita secreção no bronco? A gente vai ver estertores grossos, né? E geralmente a gente vê roncos. E os ciclos geralmente são mais esparsos, mas a gente vê mais estertores grossos e roncos, tá bom? Bronquite crônica se caracteriza pela secreção excessiva de muco na árvore brônquica. Tá? Os sintomas geralmente vai ter a tosse produtiva, que geralmente persiste por meses, e altera período de melhora com período de piora. Tá? Bronquite crônica geralmente a gente vai ver também, olha, presta atenção, nas bronquites geralmente inspeção, palpação e percussão geralmente são todos normais, sem alteração, enquanto também na ausculta, vamos ver estertores grossos, disseminados bilateralmente, vamos fazer roncos e ciclos também são frequentes, mas com predomínio dos roncos, tá? E a outra é a bronquiectasia, vai lá, ó, lá embaixo, continua, Marielza, por favor. Bronquiectasia. Inspeção, palpação e ausculta geralmente são normais. E na ausculta geralmente vai ter estertores bolhosos ou grossos e roncos. Pode haver também ciclos difusos, mas a predomínio geralmente são dos roncos. Porque quando a gente viu ali, o que acontece com os broncos? Eles ficam cheios de secreção. Então, quando está cheio de secreção, quando a gente vai escutar, como são os broncos, geralmente são os grossos, então a gente vai ver muita secreção, tá? Então, pessoal, lembrando, eu tenho as síndromes pleuropulmonares se dividindo em síndromes brônquicas, tá? Que a síndrome brônquica se divide em asma brônquica, bronquite, que pode ser aguda e crônica, e a bronquiectasia. E as bronquiectasias são o quê? As bronquiectasias são dilatações permanentes, alguma coisa que vai deteriorar e causar uma dilatação permanente nesse bronco. Ele não volta ao normal, ele já tem um defeito na estrutura dele, tá? Geralmente essa dilatação geralmente é por destruição da parede e dos tecidos de sustentação dele. Pode ter origem congênita, sequela de processos infecciosos, tá? Coqueluche, sarampo, broncopneumonia também dá, a tuberculose, inalação de substâncias químicas. Então, como ele vai ter uma deterioração, ele vai ficar sempre com aquela estrutura defeituosa. Não vai melhorar, não melhora geralmente nunca, tá? E sempre está sendo associado a infecções oportunistas, tá? Aqui a gente vê de novo o bronco normal e aqui a gente vê que tem destruição. Ele tem uma parte dele que é destruída, tá? Ó, tem essa dilatação. E vocês veem, ó, existe aqui, ó, uma destruição da parede, tá? Geralmente não é tão bonitinho não, que às vezes não é só essa parte, é aqui, tem outros lugares todo destruído, tá? Os sintomas vão depender da causa da bronquiectasia. Então, geralmente será febre, sudorese noturna, um emagrecimento, geralmente relacionado à tuberculose, se tiver, astenia. O principal sintoma que vocês têm que saber da bronquiectasia, e isso aqui geralmente é coisa de prova de residência, prova de pegadinha para toda que é a vida de vocês, que vocês façam você pensar nisso aqui, é essa aqui, ó, tosse produtiva, principalmente pela manhã, tá? São aquelas pessoas que estão deitadas, estão dormindo, o que acontece? Acumula secreção, ela acorda, começa a mobilizar a secreção, ela precisa ir no banheiro. Aí aquela pessoa que vai pro banheiro e começa a tossir, sai aquele montão de catarro, aquela coisa bonita, verde, amarelo e tudo, que enche uma pia, geralmente que ele coloca aí, é bom, parece tomar ele de volta, né? Então é isso, então lembre-se, tá? Tosse de manhã, a pessoa vai tossir, geralmente por isso, aquela secreção acumula durante a noite, ele se levanta e começa a tossir e sai muita secreção, tá bom?
E existe, também vai existir geralmente nesses pacientes um hipocratismo digital, pode haver hemoptises frequentes, tá? No exame físico vai ser variável, vai depender da localização e extensão das áreas comprometidas. Na palpação e na percussão, se a bronquiectasia é basal extensa, vai ter diminuição da expansibilidade e submaciez. A ausculta vai ter também estertores grossos, roncos e cíclicos. Tá vendo? Presta atenção que a gente sempre, quando se trata a maioria das doenças e afecções brônquicas, onde os brônquios vão estar alterados, a gente vai ter sempre, geralmente, um predomínio de roncos e estertores grossos, porque ali nos brônquios tem um espaço maior, acumula-se mais secreção, tá bom? Então agora passamos para as síndromes pulmonares. Então as síndromes pulmonares agora vai aqui, ó. Então eu já acabei a síndrome brônquica, então a síndrome. Então eu acho um pouco interessante isso daqui, que a gente sempre pode dividir, colocar ele por 3, para que vocês tenham essa questão estruturada na cabeça de vocês, ó. A síndrome pleuropulmonar, eu vou e divido ela em 3: brônquica, pulmonar e pleurares, tá? A síndrome brônquica pode ter 3 patologias mais frequentes: asma, bronquite e bronquiectasia. Então, asma se deve por quê? Obstrução. Bronquite se deve geralmente por quê? Infecções, né? Inflamação. E a bronquiectasia? Dilatação. Tá? E aqui, basicamente, a gente vai ver basicamente as mesmas coisas nas síndromes pulmonares. Então, a primeira que a gente vai ver é síndrome de condensação. Vai lá e abre uma chavezinha de novo. Isso, síndrome de consolidação. Tá? Essa síndrome de consolidação também abre de novo, assim, outro. Quais são as doenças que serão mais frequentes ali? A gente vai achar a própria pneumonia, tá? Pneumonia, a tuberculose. Que são as duas principais, tá? Então, ó, e de esquecer do infarto pulmonar, tá? As principais causas são a pneumonia, infarto pulmonar e a tuberculose, tá? A condensação geralmente vai ocupar a ocupação dos espaços alveolares por células e exudatos, ou seja, geralmente nessa infecção, pessoal, os alvéolos, aquelas partes são minúsculas, pequenininhas, vão estar cheias de líquido. Agora a gente não estava falando dos brônquios, estamos falando da parte terminal, tá? Da parte terminal. Eles que vão estar com secreção. Se eles estão com secreção e não os brônquios, geralmente qual é o estertor que a gente vai ouvir? Não é a via aérea maior, é a via aérea pequenininha. Quais são os estertores que a gente vai ouvir? Tá? Não, é os pequenininhos, pessoal. Finos, entendeu? E quando eu falo dos brônquios mais grossos, eu falo de estertores grossos, de roncos. Geralmente os finos, aquela parte, geralmente são finos. A gente vai ouvir, então, para abrir aquele fino, geralmente são os estertores, são na inspiração, no final da inspiração, para lembrar, tá? E a condensação é que acontece a infecção propriamente dita, onde esses líquidos vai haver esse edema, começa com edema, depois ele infecciona e vira a própria ou pneumonia ou tuberculose, ou pode ter um infarto, onde tem um ataque das próprias células, dos próprios neutrófilos, macrófagos atacam o pulmão, tá? Os sintomas que nós vamos ter vai ser dispneia, no começo tosse seca, que evolui para tosse produtiva, pode haver hemoptise, pode haver dor pleurítica, especialmente no caso da pneumonia, quando tem um componente que ataca a pleura, tá? Aqui a gente pode ver, ó, presta atenção nessa ilustração, pessoal. Nós não estamos falando aqui, ó, dos brônquios, das partes grossas aqui, ó. Nós estamos falando da terminalzinho lá, ó. Os alvéolos, tá? Então é a parte pequena e ele geralmente vai estar cheio de líquido, tá? Vai estar com exudato, vai estar com líquido ali dentro. Então por isso que quando a gente vai, na nossa ausculta que a gente vai ouvir, a maioria são estertores finos, tá? Então na inspeção a gente vai achar o quê?
vai ser uma expansibilidade diminuída. Na palpação, a expansibilidade também estará diminuída. Como tem líquido, o que acontece com o som? Se transmite mais fácil, então o frame do tórax vocal é aumentado, tá? A percussão geralmente tem uma submaciçez ou maciçez, aquele som claro pulmonar desaparece, tá? E a ausculta nós temos o múmulo vesicular diminuído, vamos ter o broncofonias, o egofonias também, a nossa espectroliloca vai existir, e os extensores nesse caso é o que a gente falou já? Finos, tá? Outra, então a primeira nós temos aqui na síndrome pulmonar a consolidação, que pode ser dividido em 3 principais patologias, que é a pneumonia, a tuberculose e o infarto pulmonar. Depois vem a atelectasia. Pode colocar aí embaixo do som. Não, embaixo aqui, aí. Isso. Atelectasia, pessoal, então, olha, a gente pode ver aqui para que a gente tente sistematizar um pouco do nosso aprendizado, ó. Na síndrome de condensação, na síndrome brônquica, eu dividi também em 3 patologias. Asma de característica o quê? Obstrutiva, não é? Bronquite de causas infecciosas, né? Vamos colocar assim. E a bronquiectasia, dilatação, tá? Dilatação. Aqui também a gente pode fazer um arranjo parecido também, ó. A de consolidação, isso aqui é o que? Geralmente, a maioria delas. Pode dizer que é infecção, né? Pneumonia, com exceção do infarto, né? A atelectasia é o que? Geralmente que vai causar a atelectasia? Neoplasia e corpo estranho. Então é a ausência de ar, ou seja, geralmente tem um bronquinho que obstrui e não deixa passar o ar. O que acontece com aquele pulmão? Ele colaba, ou seja, ele não abre, ele não se expande, tá? Então, ó, é desaparecimento do ar dos alvéolos e sem componente celular, ou seja, sem pus, não existe nos alvéolos, nas vias respiratórias menores, não existem líquido nem nada, vai ter ausência de tudo. As causas principais vão ser obstrução das vias aéreas, geralmente muco, corpo estranho, como eu disse, uma das coisas que mais obstrui isso em pacientes que a gente vai ver, em pacientes do dia a dia, na UTI, que são obstrução por muco. Tá? O muco vai obstruindo dos brônquios e aquele pulmão colapa, tá? Existe geralmente uma compressão, ou também vai existir também nas compressões dos pulmões, em caso de cardiomegalia, tá? Neoplasia, hemotórax. Essa aqui eu não estou esquecido que é o nome dessa. Pleural, isso. Tá? Ou seja, que vai existir esse pulmão, ó, se obstruiu, ele colabou, não deixa o ar passar, o ar só vai entrar num e não entra no outro. Então ele só diminui de tamanho. Tá? Quando a gente vai ver, essas costelas vão estar todas amontoadas, e não vai haver ar. É reversível isso daí? Geralmente você tem que tirar as causas, tá? Aqui, ó, nós vamos ver aqui, ó, um tumor aqui, ó, obstruindo, ó, não deixando o ar passar, ó. Aqui aumentando, tá aqui não está deixando o ar entrar aqui, ó. Tá? Um corpo estranho aqui, mas nesse caso aqui é um tumor, tá? Também, ó, um derrame pleural vai e comprime a parte do pulmão, tá certo? Aqui outra parte que mostra aqui, ó, uma atelectasia, ó, também, você vai ver tudo que vai obstruindo, não deixando esse pulmão expandir, tá? E os sintomas vai ser dispneia, desconforto torácico, e vai ser como não tem secreção nem nada, a tosse geralmente é seca, tá? Então, e no exame físico da atelectasia, o que a gente vai ver? Na inspeção, vai ter uma retração torácica, pode ver uma tiragem, tá? Na palpação, vai ter uma expansibilidade diminuída, o frame do tórax focal, a maioria das vezes está abolido, você não vai achar, não vai ver, tá? Na percussão, vai ter uma submaciçez ou maciçez, e na ausculta vai ter um múmulo vesicular abolido, ressonância vocal geralmente diminuída ou ausente, tá? E você vai ver uma respiração broncovesicular, tá? E síndrome de hiperaeração, essa é a nossa outra. Então,
Ali mesmo, tá vendo? A gente já colocou ali, ó. Isso. Já colocou a atelectasia, síndrome de consolidação, e agora a gente passa para hiperaeração. E qual é a principal patologia daqui? Enfisema, muito bem. O enfisema pulmonar, tá? A principal dela vai ser o enfisema pulmonar. Então, o que o enfisema pulmonar é? Uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Geralmente vai ter um aumento anormal dos espaços aéreos distal, dos bronquíolo terminal, acompanhado de modificações estruturais da parede alveolar, tá? Que limitam o fluxo aéreo nesses alvéolos, tá? Então aqui a gente pode ver, ó, que a nível dos alvéolos normais aqui, ó, ele vai ter uma hiperinsuflação aqui, como se fosse parecendo um cacho de uvas, ó, todo obstruído, todo aumentado de tamanho, tá? Então geralmente esse ar vai estar acumulando, vai ter mais ar nesses pulmões. Em vez de ter a quantidade normal de ar, ele vai ser um pulmão mais cheio de ar, tá? E quais são os sintomas que a gente vai ver? Isso é uma dispneia progressiva, que ele vai chegando, o paciente vai cada vez sentindo mais falta de ar, até que evolui para uma insuficiência respiratória, tá? O exame físico, no início vai haver uma diminuição do murmúrio vesicular e uma expiração prolongada, ou seja, que a expiração prolonga para ele tentar expulsar a maior quantidade de ar que tem preso no pulmão. Tardiamente a gente vai ver na inspeção uma diminuição da expansibilidade. A gente tardiamente vai ver também o tórax em tonel, que vai ser visto já quando o tórax já começa a ficar defeituoso, já começa a ter as modificações para esse pulmão, tá? Na palpação a gente vai ver uma diminuição da expansibilidade, um frêmito tóraco-vocal diminuído, e na percussão a gente vai ver uma hipersonoridade, tá? Na ausculta, geralmente vamos ter uma diminuição do murmúrio vesicular e uma ressonância vocal. E lembrando sempre, pessoal, que na ausculta nesses pacientes aqui, quando se trata do enfisema, tem uma fase expiratória prolongada, porque ele quer colocar a quantidade maior de ar que está preso ali, tá? Ele quer tirar, tá? E essas são as principais patologias, pessoal, que a gente vai achar. Então, para ficar para que vocês entendam, as principais seriam da síndrome pulmonar. Então, a síndrome de consolidação, tá? Que as principais são a pneumonia, a tuberculose e o infarto pulmonar, tá? A atelectasia, geralmente as duas principais, neoplasia e corpo estranho, e a hiperaeração, síndrome da hiperaeração, geralmente o enfisema pulmonar. Porém, nós temos também mais duas, que é a síndrome da congestão passiva do pulmão, que a alteração não está basicamente no pulmão, e sim geralmente no coração. Algumas colagenases também teremos essas doenças, tá? Então, o líquido se acumula geralmente no interstício do pulmão, e a principal causa é uma insuficiência do ventrículo esquerdo, tá? Uma insuficiência do ventrículo esquerdo. Também, outra causa, uma lesão valvar da válvula mitral, geralmente é a estenose, tá? A principal patologia que vai causar é a estenose. Também a gente vai ver na glomerulonefrite, na síndrome nefrótica, onde tem um aumento da pressão essa aula é da Camila, eu já tentei entender o que era essa pique, não sei se é o que daria essa pique dela aqui, eu já tentei olhar, e acabei nem perguntando para ela o que era. Também. Esqueça então, tá? Então, o que acontece, pessoal? Como vai haver, geralmente, o que vai acontecer? Esse coração, ele vai começar a congestionar. E geralmente, como ele congestiona tudo para trás, ele vai congestionando. Então, como é o ventrículo esquerdo, ele não vai começando a expulsar o sangue direito, então vai congestionando tudo. Então, quando você vê, você vai escutar, geralmente o paciente não tem nada da parte pulmonar, mas tem líquido que está congestionando. Essa síndrome de congestão passiva dos pulmões, a gente vê também, pessoal, quando a gente encharca os nossos pacientes. Quando a gente vai pegar paciente de idade avançada, aí a gente tem que ser sempre preocupado em aumento do aporte de líquido, que ele é a comparação com os jovens, que os jovens começam a remodelar rapidamente, conseguem o coração pegar essa quantidade grande de
de líquido a mais, ele consegue eliminar rapidamente, bombear. Em coração já do paciente idoso, ele já não consegue mais bombear com a mesma precisão. Então aí ele começa a ter dificuldade e começa a encharcar tudo para trás. A primeira aquela coisa que ela faz é encharcar o pulmão, tá? Então, e vamos ver a mesma coisa, olha aqui, ó. O líquido começa a extravasar para o pulmão, ó. Começa a extravasar, ele começa a sair. Tá? Então você vai começar a ouvir os estertores, que no começo eles ficam crepitantes, mas depois eles já começam a ficar também bolhosos. É o caso que acontece também quando em casos graves, no edema agudo de pulmão, tá? Onde no começo começa um pouquinho de secreção, você vai escutando os estertores finos, depois ele vai ficando cada vez mais bolhoso, até que o paciente começa realmente a espumar. Tá? Você começa a ver o paciente que ele está em estado grave já, precisando de intubação, que ele está com espuma mesmo pela boca saindo. Tá? Os sintomas, então, geralmente, nos casos leves, geralmente é dispneose fósforo. Ele vai andando, em casos leves, ele vai sentir dispneose fósforo. E depois ele vai sentindo ortopneia. Vocês lembram o que é ortopneia, né? Espineia em pé, né? Em pé, né? Mas isso aqui, geralmente, você vai ver... É quando ele geralmente está se levantando, ele precisa levantar, tá? Ele precisa ficar em pé, assim, tá? E a dispneia paroxística noturna? Hã? Paroxística noturna? É à noite, né? Começou, né? Mas ele está bem, depois ele precisa estar deitado e à noite quando ele está dormindo, ele precisa se levantar, e às vezes tem aquela sensação de que está sufocando, tá? Acorda, tá? Geralmente tem tosse seca, sibilâncias, tá? A expressão desses pacientes, então, vai ter uma expansibilidade normal, a palpação vai ter uma expansibilidade normal, tem um frêmito tóraco-vocal, ou ele é normal, se tiver bastante líquido ele vai estar aumentado, tá? A percussão é uma submaciez, a ausculta a gente vai ter estertores finos, aumento da fase expiratória, quando tem broncoespasmo, e existe uma ressonância vocal normal ou aumentada, tá? E a outra, pessoal, que a gente vai associar aqui, que é a síndrome de escavação ou caverna pulmonar, tá? São as cavernas. Então, o que é? Geralmente é consequência da eliminação do parênquima em uma área que sofreu necrose, ou abscesso, ou micose, ou neoplasia, ou principalmente a tuberculose, tá? Geralmente tem uma tosse seca, tem a famosa vômica, até que é a eliminação de grandes quantidades, de uma hora para outra, quase elimina que enche a boca de secreção, tá? Então, para a detecção do exame, a caverna tem que estar a 4 centímetros da periferia. Não adianta se a caverna está lá no meio do pulmão, você não vai ver, só você vai ter isso se ela tiver a 4 centímetros, tá? Da parede, senão você não consegue ver, não vai ter manifestação nenhuma. E as manifestações são na inspeção. A expansibilidade vai estar diminuída, na palpação a gente vai ver também uma expansibilidade diminuída, um frêmito tóraco-vocal diminuído, frêmito tóraco-vocal aumentado somente se houver acúmulo de secreção, tá? A percussão, geralmente temos um som timpânico normal, e no murmúrio vesicular, na escuta, vai ter um murmúrio vesicular diminuído ou abolido e a presença do sopro cavitário. Tá? E passamos para síndromes pleurais, tá? Vai lá, você vai terminar. Então já colocou. O que você colocou? Você colocou as 3, mas coloca ali as outras 2 que eu disse. A síndrome. Mas tá tudo isso ao pouco, vocês podem ir lá. Só que então, mas isso é ótimo, então. A não ser que você disponibilize o slide. É só vocês lá. Vou descer bem fininho também. Vai. Fala. Não, eu estou colocando as coisas ainda. Ó. Síndrome de escavação ou cavitação, que são dentro do pulmonar. Tá? E a outra também que é a síndrome, ou a outra também que é isso, que fazem parte das síndromes pulmonares. Entendeu? Então vamos lá de novo.
Vamos lá de novo, pessoal. Não, aqui a gente está fazendo um resumo aqui para vocês verem, tá? A Maria Elza está lá fazendo. Então, síndrome pleuropulmonares, síndrome brônquica, que divide em asma, bronquite e bronquiectasias, tá? As síndromes pulmonares, as três principais. A síndrome de consolidação, que é as doenças que estão nela, pneumonia, tuberculose e o infarto. A atelectasia, que as principais são neoplasia e corpo estranho. E a síndrome de hiperaeração, que a principal é enfisema pulmonar. Também nós podemos ver, como eu disse para vocês, duas outras menos frequentes, mas que também causam, que está dentro das síndromes pulmonares, que é a síndrome de congestão passiva pulmonar e a síndrome de escavação ou cavitação, tá? Ou a síndrome de cavitação, sendo essas as responsáveis. Então, se chegarem a perguntar na prova quais são as principais síndromes, dentre as síndromes pleuropulmonares, quais são as principais síndromes pulmonares? Então, vocês sabem dizer que são a síndrome de consolidação, de atelectasia, de hiperaeração, síndrome de congestão passiva e a síndrome de escavação ou cavitação, tá? Agora nós passamos para... Vai perguntar isso aqui tudinho, vai mandar fazer o esquema. Vai mandar você fazer esse esquema, fazer tudo. Eu que vou fazer a prova dessa vez. Estou cheio de perguntas. O senhor vai pedir, tipo, Tudo, papai, tudo que eu falei. Tudo. É brincadeira. Aí eu vou falar aqui na atelectasia. A gente vai ver o que na inspeção? Vai ver o que na palpação, na percussão? Tudo. Aí vocês estão aí só conversando, o outro depois está chorando, né? Só está ali no celular, mexendo de um lado e para o outro, fingindo que está estudando, né? Depois está lá chorando. Ah, professor, estou mal. Bom, aí as síndromes pleurais, pessoal, de novo, ó, de forma para a gente sistematizar, a gente vai colocar o que aqui, ó? Então eu disse, para a gente ficar de forma, a gente vai sempre colocar 3. Somente na síndrome pulmonar, você tem mais duas, que é, entre elas a gente colocou, que é a síndrome de congestão passiva e a síndrome de escavação ou cavitação, tá bom? Que são 5. Aqui, ó, para que vocês vejam, nas síndromes pleurais, também a gente vai dividi-las em 3, tá? Então a primeira que a gente vai fazer, pleurite, tá? Pleurite. Então geralmente a pleurite vai ser o quê? Qual é a causa da pleurite, mais ou menos, que a gente vai entender? Pois é, vou falha. Obrigado, aqui a apareceu. Pronto, tá? Então a gente vai ver as principais síndromes. Está aqui, ó. A pleurite, tá? Que geralmente é causada por inflamação, que vai estar lá, né? O pneumotórax, tá? Que geralmente vai ter um excesso de ar fora fora do pulmão, nas pleuras, e o derrame pleural. Então são os 3 de síndromes principais pleurais que a gente vai ver. Tudo bem? Então, isso, são os 3, está lá tá lá no porto, não, tá ali no portinho ali, ó, no resumozinho ali para vocês. Tá no quadro, tá? Então, pleurite, tá, pessoal? As causas são a tuberculose, a pneumonia, a moléstia reumática, virose, tá? Geralmente a gente pode ver algumas colagenases, tá? Pode ser aguda ou crônica, mas a maioria dos casos que a gente vai ver é aguda, tá? Que é o agudo, geralmente é dado pelos processos inflamatórios, tá? Geralmente pode ser ela seca, ou ela pode também, quando ela tem derrame, ela pode se chamar de úmida, tá? Da pleurite seca aguda, a principal coisa que o principal elemento que nós vamos ter é dor, tá? O paciente vai ter muita dor, é a famosa dor pleurítica, tá? E o paciente tem dor ao respirar, o paciente sente, ele consegue localizar. Se você falar ponta com o dedo, ele sabe dizer onde que é o local que está doendo, tá? E essa dor, quando ele tosse, a sensação que vocês vão ver quando alguém tem, eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver, ele sabe exatamente colocar onde está a mão, aonde dizer onde é que é o local, tá? E o que a gente vai ver?
quando é o exame físico da pleurite seca, onde ela é aguda, a gente vai ver na inspeção a expansibilidade vai estar diminuída, na palpação a expansibilidade inflamatória vocal também está diminuída. Bom, se vocês já prestaram atenção, geralmente onde tem a inspeção, a expansibilidade está diminuída, na palpação também estará diminuída, tá? Na percussão, a sonoridade geralmente é normal, tá? Ou pode ter uma submaciez, tá? E na ausculta, o principal que nós vamos ver é isso aqui, pessoal, é o atrito pleural, tá? Que é o principal achado semiológico. Vamos falar assim, qual é o principal achado semiológico da pleurite? Você já sabe, atrito pleural, tá? Qual é o principal atrito pleural? Geralmente é o achado de qual patologia que a gente mais vê? Pleurite, tá? Na crônica, tá? Onde vai ter um espessamento da pleura, ela já é crônica essa doença, vai ter o quê? O principal vai ser a dispneia. O paciente vai ter uma dificuldade demais em respirar, tá? E a gente vai ver o que na inspeção? Vai ver uma retração torácica, expansibilidade diminuída. Na palpação, a expansibilidade e freno tóraco-vocais estão diminuídos. Na percussão tem submaciez ou maciez. E na ausculta vai ter um múlio vesicular diminuído e uma ressonância vocal diminuída, tá? Aqui mostrando, ó, geralmente, aqui a irregularidade na pleura que vai ter, ó, o lançamento dessa pleura, tá, ó. Tá? Aqui também, ó, tá? Aqui, ó, que mostra, vou mostrar uma síndrome pleural crônica aqui, ó, uma síndrome pulmonar atelectasia, ó. Você consegue notar aqui, ó, a diferença? Ó. Um aneurisma na horta. Aqui, tá vendo o cajadão aqui do não? Esse aqui é o cajado mesmo, sempre que você vai olhando aqui, tá? Aí o pneumotórax, cadê? A gente já colocou o pneumotórax, tá? Que é ar no espaço pleural. O que vai acontecer? As principais causas são a lesão traumática, a ruptura de uma bolha subpleural, afecções pulmonares, a tuberculose, pneumoconiose e as neoplasias, tá? Os sinais e sintomas que mais a gente vai ver é dor no hemitórax comprometido, vai ter uma tosse seca e dispneia súbita, geralmente se caso for agudo, tá? O que nós vamos ver? Na inspeção vai ser normal ou geralmente abaulamento dos espaços intercostais. A palpação vai ter uma expansibilidade e um freno tóraco-vocal diminuído. A percussão, ó, tem uma hipersonoridade ou timpanismo ou sultipone, tá? A ausculta vai ter um múlio vesicular diminuído, uma ressonância vocal diminuída, tá? Esses pacientes, pessoal, geralmente quando você vai, se ele é progressivo, até que você não consegue determinar tanto essa dispneia, mas quando é abrupto, você consegue ver essa diferença, esse abaulamento da parte comprometida, tá? Você consegue ver isso na hora, e o paciente entra numa dispneia, aquela dispneia súbita. Hoje em dia, todo mundo tem, geralmente, acho que até o pessoal já chega nas práticas com oxímetro, né? Quando você vê um paciente com dispneia súbita e uma queda da oximetria e vê deformidade torácica, sempre pensar no pneumotórax, tá? Sempre você tem que imaginar que pode estar acontecendo no pneumotórax. Tá? E os derrames pleurais. Então, e o derrame pleural como a última, já notou aí? Já. E o derrame pleural, pessoal, que vai ser na inspeção, vamos ter um abaulamento do hemitórax comprometido e de seus espaços intercostais. Geralmente vai ter um desvio do líquido forte, a traqueia também vai estar reduzida. Existe uma redução da expansibilidade torácica, isso na inspeção, né? E na palpação, vamos ter uma redução ou ausência total do freno tóraco-vocal. Lembrando, como tem líquido, não transmite o som. Então, geralmente você vai pedir para o paciente falar, o som se interrompeu pelo líquido e não é transmitido. Então você não vai sentir o freno tóraco-vocal, tá? Na redução, como é o líquido que está tomando de conta, então a tendência é que tenha uma submaciez até uma maciez para uma submaciez, e especialmente na região onde está com líquido.
Na ausculta vai ter geralmente uma abolição do mucúlio vesicular. Existe um atrito pleural também que você vai ver, principalmente na fase de pleurite, quando ele está começando, tá? Depois que ele, e também quando ele está se resolvendo, você pode escutar o atrito pleural, mas é mais na fase quando ele está já se consolidando ou se resolvendo que você vai ver, tá? Aqui é o derrame pleural, ocupando a metade do hemitórax esquerdo. A gente não deu tanta preferência nos slides para vocês, porque já levaram rádio, né? Esses exames todos, né? Então, vocês levaram rádio? Como é o nome do... Estão levando, não é? E era essa aula, pessoal. Era aula curta, era uma aula curta, rápida, corrida. Não, é zoeira. Acabou tudo. É zoeira, né? Deixa eu ver se não tem. Agora vai começar outro assunto, né? Agora, a prova vai ser chamada. Ei, pessoal, olha, a gente pode fazer, pode a gente apagar tudo aqui e fazer de novo. Vai lá, bichão bonitão, vai lá na frente, vai lá, começar desde o começo, vamos fazer o nosso resumo da aula que a gente está estudando. Vai lá pra gente fazer o que a gente vai ver que vai cair na prova. Se você estiver aqui, a gente vai cair na prova. Vai lá, O dinheiro já foi, vai. O professor vai passar a lista? vai, cadê a lista? Podem passar. Cadê a lista, onde? Vai começar aqui. Não, se o senhor Pessoal, o que a gente tem que prestar atenção aqui nessas coisas, pessoal, geralmente, síndrome pleuropulmonares, a gente, de forma para que a gente não esqueça, lembrar, pode dividir em 3. 1, 2, 3. Síndrome do quê? Bronca, pulmonares, pleurais. Então fica na cabeça de vocês, síndrome pleuropulmonares dividir em 3. As síndromes brôncicas também dividimos elas em 3. Causa obstrutiva, asma, infecciosa, bronquite, dilatação, bronquiectasia, tá? As 3 principais. Tem que falar o resto, mas só para que entenda. Aí vamos para as síndromes pulmonares. 3 principais e 2 acessórias, se você lembra. Então coloca logo as 5. Vai lá. Consolidação, atelectasia e hiperventilação. As outras 2 que eu disse, congestão passiva do pulmão e escavação ou cavitação. Lembrando que essas são as 5 que nós vamos ver nas pulmonares. Pleurais. Pleurite causa... Não, vai principal causa da pleurite? Pneumotórax, área do espaço pleural. Derrame pleural é o quê? Líquido. Então, ó, aqui que a gente vai vendo. Então, tudo isso já fica bem mais fácil para você ser mais tarde. Então, não tem aonde vocês estão vendo. Agora, para título de que vocês têm que saber. O que eu vou ver geralmente na síndrome, aí vocês vão ver o que eu vou ver na síndrome brônquica, o que eu vou ver na síndrome pulmonar, geralmente quem vai ter, e nas síndromes pleurais, o que eu vou ver. Entendeu? Isso, e depois você vê qual é a questão, qual é a você vai assim, cada uma, entendeu? Apaguei. Não, já está. Ô Maria, agora sim, da escavação, Não, olha, quem tá escrito ali. Captação, é um V aquilo ali, né? Ave Maria. Sim, tudo. Cada pergunta já é Uma ideia. Vai lá, qual é o nome, velho? meu. Gustavo, né? Gustavo vai lá. Tá pegando só os antigão. Vai lá, lógico, só é velha guarda. Vai lá, Não, essa música da Aí é sim, pessoal. Mas eu tenho uma coisa que me irrita, eu tá dando aula e fez outro WhatsApp. Não é porque eu tô com raiva, não é porque eu tô com
com raiva dela lá no WhatsApp. Eu queria estar no WhatsApp também. Eu queria estar no TikTok também. Não, porque você não vai entender, né? Bota um banco pra ela. Vai lá. Vamos começar o exame do fora. Quem vai começar? Vai fazer o fora. Não. Desde o começo, exame do tórax. O que nós vamos procurar? No meio. Vai lá, bom. Aí a gente vai começar a ver o que? Na inspeção, pessoal. Inspeção, deixa eu só, sem bagunça, Eduardo, na aula. Eu vou perguntar e a pessoa vai falar. Vai começar primeiro com a aula, nunca vai na minha aula. Nunca vou. Toda vez que eu me vejo, eu falo que Nunca foi. A inspeção, você vai dividir aqui? A inspeção é dinâmica e estática. Estática. Então começa com estática primeiro e depois dinâmica. Tá? O que a gente vai ver na inspeção? Como é teu nome, musculoso aqui? Vinícius. O que a gente vai ver? Vinícius. Vai, Manuel. A gente vai ver o que? Na estática. O que a gente vai procurar na estática? Dá pra ver sem encostar. Deixa, Manuel. Agora é cada um. Agora as pessoas que estavam no WhatsApp agora vão perguntar. Agora chegou a vingança. Eu vou até sair da porta e ninguém sai. Pode urinar aí se quiser. Torou foi tudo agora. Vai, Emanuel. Nada. Vai, Matheus. Tadeu. Tipo de tórax. Pode colocar na estática lá. Então, vai lá, abre lá, tipo de tórax. Moça, qual é o tipo de tórax? Fala pra mim. Que é o sapateiro. Sapateiro, já disse sapateiro. Gabriel, né? Eu? Eric. Fala um. Colocação iniciais. Tórax em quilha. Quilha. Peito de pombo. Ou carinatus. Fala, minha filha, você tá me olhando com essa cara? Essa eu sei, tá todo mundo falando, essa eu sei. Todo mundo a gente vê. Tonel. Vai. Tórax em tonel. Vai, Rafa. Tá todo mundo olhando agora. Não, estamos falando de tipo de tórax que ele está dizendo. Já falaram. Cifótico. Pode ir falando agora, todo mundo. Cariniforme, já falaram. Ensino. Escavato. E tem o normal, né, professor? Normal também. É normal Lembra do também. normal, né? Professor Toque, Chato. Escoliótico. Lembra? Escoliótico. Calma aí, gente, a Gabriela não só. Gente, calma. Acelera. Não, é professor. Ei. É assim que a gente estava escrevendo quando vocês Vai ter que fazer o aqui. Bora, que nada, vocês estão. Já? Que mais? Emanuel? O que? Não. Vai lá, quem mais se envolvendo tórax? Já falaram, tipo de tórax, quem mais? Já foi todo bem. Pera aí, pessoal, o Emanuel quer falar. É o que, pessoal? Energia onde tórax? Já lá na inspeção, na estática do tórax. A velho. O cara tinha colocado milão na vez, professor. Ah, se lascou. Se lascou, vai. É o quê? Já? Tensor. Mama. Mama. Circulação colateral, então já falaram aqui. O que mais, pessoal? Biotipo. Abaulamento. Cicatriz. Gente, calma. Elasticidade. A gente vai repetir. Vanessa, fala um. Fala um ouvido. Agora ele está falando tudinho, foi baixinho.
Já colocaram o biotipo? Fala uma, Gabriel. Pronto. Agora. Vai lá. Desculpa. Vai. Desculpa. Não é desculpa, eu queria estar mexendo. Vai lá, tá bom, agora ela vai escrever. Valeu, dá um aplauso aí pra essa moça. Agora vai pro dinâmico. Sem bagunça, tá vendo? Essa me escreveu bem Eu bonitinho. fiquei bem bonitinho, viu, né? Ah, fica. Não estraga o slide pra caber na foto, tudo. Já é grosseira. Agora, ela mesma, pode pedir dinâmico, a gente vai ver, vai dividir em quê? Não é ela, tu mesmo. Deixa ela, pessoal, deixa ela. Quem estiver bagunçando vai lá pra frente também. Ajudem ela. Beleza, vai lá, Tadeu. É. Pra escrever? Não, deixa o Tadeu vai lá. Só não fez, Tava mexendo no celular, eu queria te tirar tirar do celular. Tadeu ali só tava no celular ali. Ou eu tava apostando ou era alguma coisa que tava ali. Ou era a namorada muito ciumenta. No gráficozinho, professor. Vai lá. Qual é a outra coisa que vê? Ritmo, frequência aí? Movimentos. No dinâmico geralmente a gente vê movimento, mas o que é? Vai ver o ritmo respiratório e os tipos de respiração. Então tira esse daí, tipo de respiração. Lembra? Tipo de respiração, que a gente vai ver que serve. Tá? Então os principais ritmos respiratórios. Professor. Agônico. Principal tipo de respiração. Ritmo respiratório. Ali. Deixa o Tadeu, fala um. Isso, pronto, o Tadeu falou biote. Agora fala como é que é o ritmo de biote. Vai, pode fazer, faça do jeito que você quiser. Presta atenção nele. Tá certo, pessoal? Tá certo ou não? Não. Errado. Deixa ele. Deixa cada um carregar sua cruz. Fecha teu cérebro. Eu vou te chamar com ela. Ô, Guilherme. Já, fecha teu cérebro também. Ei, fecha teu cérebro também. Agora é só falado. Agora a gente vai discutir tudo. Nada de cola, nada de nada. Isso é... Pode fechar. Fecha teu cérebro também. Isso. Qual que é então? O que a gente vai lembrar? Biote é desorganizado, pessoal. O ritmo de biote, ou seja, não tem ritmo. Então é aquele que não tem ritmo. Vai ser, o paciente vai respira de um jeito, respira de outro. Então a gente faz uma coisa que não tem ritmo. Tá? Tá bom, meu filho. Vai lá, Amanda. Amanda, fala outro ritmo. Vai falar, mas eu vou esperar algo difícil pra ele. Vai só com esse chiclete da mascando. Vai lá, Amanda. Aproveita, fala um ali. Ele já falou um ritmo. Qual é esse aí? Dispneia. O que mais? Você tem de dispneia como? Vai outro, fala outro, que isso aí é sem graça. Usmaú, esse é bom. Agônio, apneuft. Shane-Stock. Fala outro. Suspirosa. Bom. Ei, Eduardo, tá vendo de onde, Eduardo? Shane-Stock faz só o CS, tá bom, a gente vai assim. Aqui, na prova vai ser essa aqui. Normal. Usmaú quer falar? Fala, como que é? Como é que é essa respiração? Mostra aí, pessoal. Eu sou de violão. Ah?
Fecha esse computador aí. Cusma U, lembrando, ó, sempre você está decorando, lembra? Isso, inspiração profunda e expiração profunda. Então é aquele que. Tá? Inspira e expira, só que é rápido. Geralmente senta acidose diabética, a principal patologia do Cusma U, tá? A chain stock, aquela que vai aumentando. Aí para. Aí a apneia, aí volta de novo, aí vai acelerando de novo, tá? Não sei, como é que ia ficar o... Diego, vai lá, Diego. Como é que ia ficar Vai lá, o gráfico do normal? Vai lá, eu tô anotando participação da aula para ganhar. Hã? Como é que fica o gráfico do normal? Normal. Mas não existe Só vai pausa de apneia, né? Não, agora tipo de. Vai lá, tipo respiratório. É. Tá tão bonito, né? Os caras já começaram a bagunçar. Não, tudo já. Começou a botar os peão e ficou... Vai, tipo respiratório. Fala um. Deixa, para de vocês três ali na frente. Tá sim, você tá falando, tá sim. Tu, Ricardo aí, Ricardo, pode ver uma coisa que é tentar cola, viu? Vai. Então, como é que. Quem lembra? Murmúrio? Doente do celular. Diz um tipo de toque, respiração. É. É, tipo de respiração. Ô professor, aqui. Traqueal, vesicular, murmúrio vesicular. Não, né? Não. Inspiração e expiração? Opa, tô pensando aqui. Aqui deram mais, ó. Tipo torácico, tipo torácico, abdominal, abdominal. Vai lá, minha filha. É? Tem que passar. Tóraco abdominal. Escreve bonito, Diego. Tá indo bem, cara, tá indo bem. Como é que desproporcional esse tamanho aí? Tava tão bonito. Cada um. Pronto, então isso a gente só viu na inspeção, né? Então vamos lá. A inspeção estática e dinâmica. Estática. Principal, tipo de tórax, tá? Tipo de tórax, os principais já foram falados. Abaulamento, depressão, biotipo, tá? O biotipo vai estar lá, então circulação colateral, então todas as patologias a gente vai ver no estático. No dinâmico, especialmente o ritmo respiratório e o tipo respiratório que a gente vai ver, tá? Respiração torácica, respiração abdominal, tóraco abdominal. Torácico, geralmente quem está em posição, está em pé e o abdominal geralmente está deitado. E tóraco abdominal geralmente em crianças, tá? O ritmo respiratório, os principais que a gente vai ver, como o Eduardo sempre bem fala, normal primeiro, depois Cusma U, chain stock, biótico, tá? Suspirosa, apnêutica ou agônica, tá bom? E passamos agora para palpação, tá? Palpação. Faz de baixo. Amplitude também, não é? Bota azul. Entra, você vai ver se ele está na expansibilidade, se ele está aumentando. É que não tá na chave, assim, ó. Vai, vamos colocar ela não? Debaixo da? Não. Da frequência. Coloca ali a amplitude, expansibilidade, que você vai ver se está se expandindo. Amplitude, isso. Tem? Agora a gente vai ver. A frequência normal, a gente vai ver de quanto? 16. Lembra que ele tinha ficado com 12 a 20? 12 a 20. Lembra? E não de 16. Ficou de colocar? Eu já tinha colocado. 12 a 20, tá? Palpação. O que a gente vai ver? Pera aí, deixa eu ver aqui. Fala, começa tu mesmo. Como é teu nome? Jussara, vai começar. O que a gente vai ver na palpação?
Mas o que é isso? O que a gente vai ver o quê? Você vai ver a responsabilidade. Expansibilidade. Então vai lá. Expansibilidade. No ápice, qual é a manobra? Coloca assim, ó. Aí ápice, coloca aí. Ápice. Ápice. Lazec. Qual é a manobra? Qual é o nome do ápice? Ruaut. Manobra de Ruaut. Vai. Ruaut. É R-U-A-L-T. É U. Tá? Mas é rua 1. Se eu escrever errado. Não, senhora. Eu escrevi os sinais errados e tiraram ponto. Não. É na base. Aqui é base. Base, lá segue. Tá? E o que mais a gente vai ver na palpação? Frêmito. Agora com o vocal. A 33. Isso. Vai pedir pro nosso paciente falar o quê? E eu vou ficar palpando, tá? Tudo bem até aí? Sim. Vai lá, Helder. Vai lá, meu filho. Vem Delber. Aí, professor. Vai estar. Eu posso escolher alguém? Pode escolher. Pronto, vai lá. Professor, não faltou Olha, não. Rafael. Eita, Lascou o professor. Aí matou o esse Manoel tá. Coitado, esse menino tá numa preguiça da coxa. Já olha pra ele, ó. Vai lá. Agora, depois da palpação, a gente vai fazer o quê? Mais uma palpação. E mais um, professor. Ah, é percussão. Elasticidade. Mas ali a gente vai ver a responsabilidade, né? Era pra ter escrito, ele falou. Vai. Elasticidade. Vai ali na. Pega na lista, vai. Professor. Tá faltando Elasticidade. Ele não colocou ali. Pode coloca lá em cima, coloca pra eles. Não. Ali. Não. Palpação. Isso. Elasticidade. Tem que ser com a mesma letra de cima. Volta lá então, sai. Vai escrever. Muito bem. Percussão. Então, quais são os principais sons que a gente vai ver? Começa tudo já respondendo. Silêncio. Deixa o menino pensar. Eu tô de olho nos 3 verminosos aí da frente. Tipo de pânico. Vai bater sua vida isso aí. Bom. Qual que é esse melhor? Não enxergo. Bom, meu filho. Vai lá, continue. Tá brilhando. Brilhe. Maciço. Submaciço. Digital. Ele tá pensando aí, João. Tá saindo qual que é, João? Mas a mamãe tem que. Ele combinou, menino. Isso é o Eric, mudou o nome. Acho ligar ali a Submaciço, bom. Cadê? Submaciço e qual é a outra? Claro pulmonar. O claro pulmonar. é na região. Só ápice, base, periferia, tá? Bom, meu filho, bom. Eu vou pegar seu nome depois que eu vou dar um ponto a mais. Da próxima. Ele saiu numa coragem toda, só dele ter de se levantar e andar, pode. Opa! Oi, mãe. Vai lá. Rapaz, olha esse negócio da amiga pra de outro, né? Amiga. Ausculta agora. Aqui do lado. Ausculta. Silêncio, pessoal. Ó a bagunça. Ausculta. Do lado. Ritmo, perto do ritmo aí, ó. Não, aqui é o lado, tem esse espaço todinho.
Isso. Tá bagunçado. Aí, escuta. Nossa, mas eu não consigo Ô, Vinícius, vou comentar. Da Gabi na Nova Sul. Não, tá bom. Escuta. Então, nós temos, para ajudar vocês, escuta, quais são os sons que a gente vai ouvir na escuta? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Sons normais. Como é o nome dele? Vinícius, faz uma chave assim que a gente vai. Não faz tão de baixo assim não. Escuta, você vai baixando para dar espaço. Isso aí não sai não. Vai, escuta então. Sons normais. Isso. Normais. Aí sons anormais. Não, mas dá outro espaço ali que a gente vai usar. Dá mais embaixo. Vai esse grandão. Coloca normais, adventícios e vocais. Vai. Isso. Aê, agora sim! Isso. Não normal, escreve, né? Tá. E aqui embaixo ainda, outra, mais outra aqui embaixo. Mais outra aqui embaixo. Sons vocais. Vocais. Ô Vinícius, tá doido? Bom, agora vai lá. Som normal. O que a gente vai ver? Deixa ele falar. Agora é ele, só ele. Só ele agora, hein? Silêncio. Não, só lá em cima. Normal, começa. Vanessa, eu tô te olhando, hein, Vanessa? Liga esse tablet aí, Vanessa. Ei, peraí, Olha pra baixo. O muro vestibular. O que mais? Vai lá, meu filho, agora. Vai lá, meu filho. É bróquio. Pode escolher outro agora. Vesicular. O que você viu? Bora lá. Vai, minha filha, deixa ela brilhar. Gente, silêncio. Vocês estão atrapalhando o show dela. Vai. Não, vai lá. Calma, não. Vai. Sons anormais, indivíduo em quê? Pare de ficar. Valeu? Vou tacar. Vai lá, desse. Então, vamos lá começar pelo contínuo. Ei, Vanessa. Vanessa, sai daí. Para de ficar perturbando a menina. Pode ficar aí, mano. Sai daí. Fica aí, ó, não deixa besteira. Tu vai ter tua parte também. Pronto, já sai. Vai lá. Contínuos. Vai. Aí o contínuo se divide em quê? Isso é o nome, tipo, Do lado, vai. isso é o nome contigo. Do lado não. Na frente do contínuo. A galera passando cola. Mas, Galera passando cola na prova. se pegar alguém e falar aqui. O que mais? Ei,
Vocês estão na frente, estão bagunçando tudo. Eu vou tirar o ponto do Ricardo. Aqui, ó. Aqui, ó. Só na onde já botaram. Joyce, não pode. Descontínuo. Sai pra fechar. Mas, né, o pessoal tá tudo nervoso. O pessoal tá mastigando dando chiclete a língua. Descontínuos, então, extensores creptantes, né? Finos e grossos. Pronto. Agora, vai lá, tu. Isso. Contínuo é só um. Eu não estou enxergando nada daqui. Professor, estrendores. Não. Passou pra ele, tá bem mais fácil. Vai lá, e os sons vocal? Vai lá, meu filho. Vamos lá. Brilha. A gente vai ver os sons vocais que a gente vai ver que altera. Primeiro a gente vai ver a ressonância vocal, né? Vai ver a ressonância vocal, se está aumentada ou diminuída. Se tiver aumentada, a gente chama de quê? Broncofonia. Coloca ressonância vocal, coloca broncofonia. O que é broncofonia para a gente lembrar, pessoal? Isso é claro, limpo, né? Nítido, né? Aí quando eu falo para ele falar, aí quando ele fala bem nítido, vai ter, quando eu falo 33, vai ter o quê? É a pectorilóquia, né? Aí se eu mando ele falar e sai 33, é a fônica. E se eu mando ele cochichar, é a afônica. Né? Pectorilóquia, embaixo. Aí tu vai dividir a pectorilóquia em fônica e afônica, tá? Pectorilóquia. Agora, tu já levantou, já vai logo lá. É, né, Jó? Vai lá, termina agora. Já, tá bom. Chegou. Joyce. Tá bom, já. Aqui ela chegou agora para terminar, vai lá. Aqui não, ela aqui, ó. A Joyce. Meu nome é Camila. Tem que fazer agora. Aí, professor, lança meio ponto pra Camila. Falta mais um. Mais uma vez, Pra terminar. Não sou Quero vocais. escrachar na mina. Falta mais um. Egofone. Deixa o cérebro aí lá. Vai, filho, vai lá, brilha. Deixa ela pensar. Isso é mudou, fechou minha mente pra mim. Pois é, agora vamos lá. Lá no fundo tu deve ter escutado. Veja teu ego. Fala pra ela, Ricardo, tu tá dando pra passar como? O que é egofonia então, pessoal? Como é que eu vou ver a egofonia? É o menino. Isso, mas como é que eu vou pedir pro paciente? Presta atenção, como é que eu vou pedir pro paciente fazer então? Vai estar onde? Vai encontrar isso, pessoal? Lembra? Derrame pleural na parte superior, derrame pleural e em alguns casos de pneumonia, onde já está iniciando derrame pleural, tá?
eu vou pedir para ele falar. Por isso que é som vocal que vai falar, que ele vai estar pedindo para ele falar 33, e geralmente eu vou pedir para ele falar e no caso de patologia eu vou ouvir e, né, já lembrar o marido de cara. Lembrando que aqui, o cara não entra aqui na forma que a gente vai lembrar, que aqui nos sons descontínuos também vai ter outra patologia que a gente chama de grasnido, tá? E o grasnido é o quê? É o som que parece com quem? Com gaivota, né? Lembra que é no finalzinho da inspiração, né? Isso é uma gaivota, tá? Pra quem não conhece. Tá? Então, ó, ficou bacana. Aí, então, entendam, pessoal, esse é um resumo de tudo que a gente viu na parte, isso e a parte da síndrome hormonal foi um resumo de toda a aula, praticamente, que a gente falou. Então, ó, isso, vocês, juro pra vocês, com toda certeza absoluta, se vocês pararem para pensar e repetir isso mais umas 2 vezes, nunca mais vocês vão esquecer. Nunca mais vocês vão esquecer, de verdade mesmo. Mas peguem e tentam fazer, pelo menos de forma sistematizada, sem se enganar, sem colar, tá ouvindo? Tá? Aí você vai ver que vão conseguir, viu? E consegue de uma forma tão fácil e tão bacana que o resto da vida vocês vão lembrar. Tá certo? Lembrando que isso e das síndromes neuropulmonares, que são a parte mais importante que a gente vê na parte pulmonar. Tudo bem, pessoal? Eu falei que a aula era mais curta, era ser uma aula era rápida para a gente revisar. Tá? Eu ia trazer um monte de imagens para vocês, pessoal. Um monte mesmo, mas infelizmente meu computador, meu pau, trouxe até o computador da patroa que ele me descansou. Tem que salvar o meu animal. Descansou. Amém, amém, amém. Isso. Não, só tem que falar já. Tá bem fedendo. Tudo bem? Então acabamos. Vamos sair mais cedo. Sair mais cedo.